Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. A gente vai falar sobre revisões de aposentadoria. Isso porque uma decisão da Turma Nacional de Uniformização, conhecida como TNU, do Conselho de Justiça Federal, que reúne todos os juizados especiais federais no país, pode favorecer aposentados e pensionistas que pedem ao Judiciário a revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, a TNU ela determinou que o limite de 10 anos após a concessão do benefício para reclamar a revisão de uma aposentadoria ou uma pensão na Justiça, o chamado prazo decadencial, ele não se aplica caso o segurado ele tenha feito algum requerimento administrativo de revisão ao Instituto dentro desse período de 10 anos. Então, se dentro desse prazo de 10 anos o segurado entrar com um recurso administrativo junto ao INSS, essa contagem ela é interrompida e volta a contar somente a partir da negativa da autarquia. Quem se aposentou em janeiro de 2010 teria até janeiro de 2020 para entrar com uma ação de revisão judicial. Porém, em janeiro de 2013, essa pessoa entrou com um recurso no INSS. E esse recurso, ele foi negado somente em maio de 2015. Então, a decadência, ela pune a inércia do titular do direito. Esse recurso administrativo mostra que esse segurado, ele não ficou inerte. Então, casos de concessão ou restabelecimento não tem período limitador. E é importante a gente deixar claro ainda que os pedidos judiciais de revisão, nos casos em que não houve pedido de correção administrativa feita ao INSS, permanecem submetidos ao prazo de 10 anos a partir da concessão. Então, quem recebe um benefício do INSS há menos de 10 anos ou quem entrou com um pedido de revisão na esfera administrativa tem direito a pedir uma revisão se houve algum erro que possa ser corrigido e, com isso, aumentar a renda mensal. Então, é o caso, por exemplo, do segurado que ele ganhou um processo trabalhista reconhecendo vínculos e aumentando seu tempo de contribuição. Esse aposentado pode solicitar a correção do benefício diretamente ao INSS e apresentar ação judicial para ter o período incluído no cálculo da sua aposentadoria. Se tiver a revisão recusada pelo Instituto, pode tentar ainda a Justiça. Outra revisão possível é quando o INSS calcula o benefício sem considerar algum período de contribuição, salários ou novas regras que trariam vantagem para o trabalhador. Então, para saber se tem direito a uma revisão,
é preciso conferir por meio da carta de concessão do benefício e da memória de cálculo se todos os seus vínculos e salários estão corretos e ficar atento à decadência e às mudanças na legislação. Então, desde junho de 2019, o profissional que trabalhou em 2 empregos na mesma época tem direito a ter os valores das contribuições somados, limitando-os ao teto. Então, caso o INSS ele não tenha somado ou tenha aplicado algum redutor na conta, a revisão do benefício ela pode ser pedida na Justiça. Já o segurado que, ao preencher os requisitos para aposentadoria, tenha permanecido trabalhando sem requerer o benefício, ele tem direito ao melhor benefício. Então, conhecida por revisão da DIB, que é a data de início do benefício. A correção ela pode ser solicitada a qualquer tempo nos primeiros 10 anos de pagamento do benefício. Então, antes de entrar com o pedido, o beneficiário ele tem que reunir toda a documentação que comprove o direito e conferir se a correção será favorável, já que a revisão ela também pode diminuir o benefício. Então, por isso, você tem que procurar um especialista para verificar os documentos e fazer os cálculos. Então, a revisão do momento é a revisão da vida toda, que seria decidida dia 17/6. Então, devido às férias dos ministros, né, que iniciou agora no dia 1º de julho, essa revisão da vida toda do INSS, ela deve ser decidida apenas em agosto, ou até mesmo depois, né, a gente não sabe. Bom, o Supremo Tribunal Federal, né, ele tem um ano judiciário, ocorre 2 períodos, né, sendo as férias nos meses de janeiro, bem como no mês de julho. Além disso, existe um recesso forense, que ocorre entre os dias 20 de dezembro até 6 de janeiro. Bom, a decisão sobre a revisão da vida toda no STF, ela está empatada por 5-5. Onde o recurso encontra-se nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vistas ao processo antes que esse processo antes que ele pudesse dar o seu voto nesse processo, né? E aí pode ser decidido em prol dos aposentados ou não. Bom, nem todas as pessoas têm direito a essa revisão da vida toda, porque muitas vezes não vai aumentar o valor da aposentadoria. Bom, mas para essas pessoas é interessante checar outras possíveis revisões nos 5 primeiros anos do benefício, para você não perder valores atrasados. Então, por exemplo, para incluir ação trabalhista, o aposentado que ganhou uma ação trabalhista, ele tem direito a uma revisão na aposentadoria. Então, se houver o reconhecimento de vínculos de trabalho que não haviam sido registrados ou de contribuições que não tinham sido pagas pelo empregador. Bom, a reanálise nesses casos, ela deve ser pedida inicialmente ao INSS, apresentando a ação trabalhista. Caso o resultado seja negativo, o trabalhador ele pode recorrer ao judiciário. O que dá para incluir para aumentar a aposentadoria são horas extras, reconhecimento de relação de emprego, adicional de insalubridade e de periculosidade, tempo especial, salário, diferença salarial, inclusão de tempo especial. Então, o aposentado que trabalhou por toda a sua vida em atividade prejudicial à saúde tem direito à aposentadoria especial. No entanto, se o trabalho insalubre for apenas por um período da vida laboral, é possível contar o tempo especial como comum.
mas com o bônus, né, a chamada conversão do tempo especial em comum, vale para quem trabalhou em atividade insalubre até 13 de novembro de 2019, data em que a reforma da Previdência ela entrou em vigor. Cada ano especial convertido em comum tem acréscimo de 20% para a mulher e 40% para o homem. Então, para comprovar, é preciso apresentar o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para você provar esse tempo especial. Bom, revisão para quem teve 2 empregos na mesma época. Então, quem trabalhou em 2 empregos na mesma época e não tem o benefício limitado ao teto, pode ter direito a essa revisão. Ao calcular a aposentadoria por tempo de contribuição, né, dos segurados com atividades concomitantes, o INSS não somava os valores das contribuições, mas aplicava um redutor sobre a atividade, considerada secundária. Porém, desde 18 de junho de 2019, as aposentadorias dos segurados com atividades concomitantes são calculadas como a soma dos salários de contribuição de todas as atividades. Então, segurados que tenham tido atividades concomitantes que não foram somadas e se aposentaram por tempo de contribuição até 18 de junho de 2019, podem pedir a correção na Justiça. Bom, a gente tem também a revisão de erro de cálculos, que são erros cometidos pelo INSS ou pela empresa onde o aposentado trabalhou, que podem afetar o cálculo da aposentadoria. Entre os mais comuns estão os salários informados de forma errada, informação de contribuições de apenas um número de PIS ou NIT, há trabalhadores com 2 ou mais inscrições no INSS, a melhor data de concessão do benefício não ter sido considerada, não entrou na contagem tempos de contribuição efetivamente comprovados, né, especialmente na aposentadoria por idade, não houve conversão de tempo especial insalubre em comum, com bônus, tempo de trabalho rural que não foi incluído. Existe também a revisão do teto para aposentados do INSS que pagaram altos valores de contribuição antes das emendas constitucionais 20 e 41. E após as emendas tiveram o benefício limitado ao teto da época. Então, tem direito à revisão. Para essa correção não há prazo de 10 anos para pedir, pois não se trata de uma falha no cálculo inicial da aposentadoria. Há 2 tipos. Para benefícios concedidos entre 91 e 2003, a correção pode ser solicitada direto no INSS. Já o direito já foi reconhecido na Justiça e pelo próprio Instituto, que pagou os valores retroativamente. Porém, pode ser que algum segurado, né, não tenha recebido. Então, você vai conferir a carta de concessão. Se tiver escrito limitado ao teto, o segurado teve a limitação na época e tem direito à revisão. Então, para quem se aposentou de 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 91, essa é reconhecida como revisão do teto do buraco negro. Então, nesse caso, o aposentado ou pensionista precisa ir à Justiça, pois o INSS ele não reconhece administrativamente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já julgou favoravelmente a correção. Existe também a revisão do melhor benefício. Então, o segurado que, ao preencher os requisitos para a aposentadoria, tenha permanecido trabalhando sem fazer o pedido, ele tem direito ao melhor benefício consistente na
possibilidade de calcular a aposentadoria com regras e na data em que o benefício seja mais vantajoso ao segurado. O aposentado, ele tem até 10 anos para pedir a revisão da aposentadoria, né? Exceto quando ele entrou com pedido na esfera administrativa. A gente tem também a revisão do artigo 29, que entre 2012 e 2009 o INSS calculou, né, os salários dos auxílios doença, aposentadoria por invalidez e algumas pensões por morte, com todos os salários em reais, sem descartar os menores. Bom, no entanto, a renda mensal inicial, conhecida como RMI, deveria ter sido baseada na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, obedecendo à Lei 9876. Porém, o INSS ele realizou o cálculo considerando 100% das contribuições, o que fez com que os salários mais baixos entrassem na média, achatando o valor dos benefícios. Então, o INSS reconheceu o erro após ser alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal e do Sindinap, que é o Sindicato dos Aposentados. Bom, aí o órgão paga os atrasados, né, administrativamente, em lotes anuais, em maio até 2022. Então, quem tem direito são os benefícios por incapacidade, auxílio-doença comum ou acidentário e as respectivas pensões por morte derivadas de benefícios concedidos entre 17/4 de 2002 e 19/8 de 2009, que não tiveram o descarte dos 20% menores salários. Então, se houver o direito e não entrou na lista de pagamento do INSS, é preciso pedir administrativamente e depois judicialmente. As revisões, elas podem ser pedidas no INSS ou na Justiça, em até 10 anos após o primeiro pagamento do benefício, quando não entrou com processo administrativo. Então, o segurado tem direito de receber as diferenças não pagas em até 5 anos antes da revisão. Bom, documentos para você pedir uma revisão. Para você pedir, né, uma revisão, é necessário apresentar documentos básicos, né? Bom, alguns específicos que provem o direito a uma renda maior. Então, são documentos pessoais, como RG e CPF, cópias de recibos que provem salários maiores, cópia do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, para quem vai pedir tempo especial, cópia do Olerite, para provar que o salário era maior do que o considerado na conta do INSS, cópia de ação trabalhista em que o segurado saiu vitorioso com a assinatura do funcionário do cartório, carta de concessão do benefício, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS só relaciona os salários de contribuição a partir de janeiro de 1982. Os salários anteriores terão que ser comprovados por meio de carnês, carteiras de trabalho, extrato analítico do FGTS ou microfichas de contribuições, solicitadas por meio de requerimento administrativo no INSS. Precisa conferir o cálculo do INSS para saber se há algum tipo de erro no seu benefício. Analise a sua carta de concessão e a memória de cálculo. Nesses documentos estarão todas as informações do que foi levado em consideração pelo INSS para te dar aquele benefício, incluindo os valores. Bom, o segundo modo é por meio do processo administrativo, né, que é o PA, conhecido como PA, que é possível ter acesso a esse PA pelo telefone 135 ou no Meu INSS. Bom, é importante você contratar um advogado especialista em direito previdenciário
para verificar ou confirmar o erro por parte do INSS. Assim como a revisão pode aumentar o valor do benefício, ela pode diminuir. Então, o INSS vai reanalisar todos os cálculos do processo. Por isso, é importante ter certeza que a revisão será benéfica antes de você fazer o pedido. Então, o aposentado ou pensionista que deseja fazer uma ação de revisão de benefício já negada pelo INSS no processo administrativo, ele deve buscar uma Justiça Federal num raio de 70 quilômetros de sua residência. A regra foi determinada pela reforma da Previdência, em vigor desde 2019. Se não houver uma Justiça Federal num raio de 70 quilômetros da sua residência, o trabalhador ele pode fazer uma ação no Fórum Civil Comum, que é a Justiça Estadual da própria cidade, tá? Então, se nesse raio de 70 quilômetros não tivesse a Justiça Federal, ele pode acabar optando pelo próprio Fórum Civil ali da cidade. Mas, toda vez que a gente fala em revisão, não adianta você entrar com um pedido e falar para o INSS, eu quero revisão. Ele vai olhar e falar, legal, não tem direito. Você tem que saber o que você quer, você tem que fazer o cálculo para ver se você tem direito a uma revisão. Não adianta você querer inventar moda, pedir porque às vezes até ele acabou considerando um salário maior e você pede a revisão e acaba diminuindo. É raro de acontecer, mas não dá para descartar essa possibilidade. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de INSS, quando a gente fala de revisão. Busque documentos, procure as carteiras de trabalho, peça o extrato analítico do FGTS, carimbado e assinado folha a folha pelo servidor da Caixa, que com isso a gente consegue apresentar no INSS e muitas vezes aumentar o valor da sua aposentadoria. Porque você tem que lembrar que a aposentadoria você vai receber pelo resto da sua vida. Então, que você consiga aumentar R$100, é R$100 enquanto você viver por mês. Por ano já vai dar R$1.200 a mais, que é bastante dinheiro. Então, se você tiver essa diferença, já vale a pena correr atrás. Mas lembre-se, separe todos os documentos, verifique, faça cálculos, procure um advogado especialista, porque se você procurar aquele advogado que atua em todas as áreas, inclusive previdenciário, e ele não tem muita experiência, você pode acabar se prejudicando. Então, todo cuidado é pouco e não adianta, mas o meu vizinho aumentou, a minha vai aumentar. Você é uma pessoa, o seu vizinho é outra, não tem nada a ver a sua situação com o seu vizinho, tá? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.